Se nos smartphones você gosta de ter a opção de ter uma gaveta de 2 chips para poder usufruir das vantagens ou benefícios e promoções de cada uma das operadoras e também para não ficar na mão caso uma delas caia, por que você não procura isso também quando o assunto é internet fixa, ou seja, a internet da sua casa? O produto que eu vou mostrar para vocês hoje é voltado para quem tem um negócio ou trabalha em home office ou algum outro tipo de trabalho que dependa muito da internet, uma empresa, e que não pode ficar sem internet. Por volta dos R$ 400, o Tenda W30E é um roteador que tem 4 portas gigabit que podem ser convertidas em 3 portas WAN, podendo então utilizar 3 provedores ao mesmo tempo para garantir que você nunca perca a conexão. Fora isso, ele é um roteador AX3000, ou seja, Wi-Fi 6. Externamente, ele é muito bem construído, com um corpo todo em metal, com uma proteção contra a oxidação, que torna esse roteador extremamente robusto, e a própria Tenda afirma que por ele ser de metal e feito dessa forma, ele consegue dissipar até 50% mais de calor. Caso você precise ou prefira prender o roteador na parede, esse aqui tem furação. Embora esse aí não seja o roteador mais atraente da lista dos roteadores Tenda, esse é um roteador pensado para empresas e por isso mesmo ele tem configurações mais parrudas e um firmware bem mais completo do que geralmente a Tenda oferece nos modelos domésticos dela. Ainda assim, é um firmware extremamente fácil de mexer e o roteador continua sendo extremamente fácil de configurar assim que você liga ele pela primeira vez. Sobre a beleza, o que acontece nos roteadores empresariais é que eles geralmente não ficam à amostra como acontece nos roteadores domésticos. É muito comum que os roteadores empresariais fiquem lá escondidos em racks e nesses racks raramente alguém está lá olhando e mexendo. Quando alguém precisa olhar e mexer é o próprio técnico de TI. E é por isso também que as portas desse roteador não ficam atrás, justamente para ficarem mais discretas em um ambiente doméstico. Elas ficam na frente para que a pessoa que vai dar manutenção consiga ver logo ali se tem algum cabo que está indicando na luz que não está funcionando ou qualquer outro problema. Ele consegue rapidamente desplugar e trocar de cabo de rede, por exemplo, caso seja esse o problema. Esse é o motivo dele ter as portas na frente. Como eu mostrei a parte da frente dele, falei sobre as portas, vocês devem ter percebido também que esse roteador tem um extra bem legal, que é uma porta USB e já é USB 3.0. É um recurso que a gente deseja há bastante tempo nos roteadores mais modernos, que foi retirado, porque em roteadores mais antigos, eu já trouxe aqui roteadores da própria Xiaomi, bem menos potentes que esse, mas que ainda tinham a porta USB lá. No Tenda W30E pode ser usada para você plugar um pendrive, um HD externo ou um SSD NVMe externo também, e você pode configurar para que esse dispositivo apareça como um armazenamento na rede. Você pode colocar um usuário e senha que dê permissão de administrador para escrever e ler e um outro usuário que seja convidado com permissão só de leitura. Uma vez que você salve qualquer coisa, você consegue acessar aquele arquivo de qualquer outro dispositivo da rede, de um smartphone, de uma televisão ou de outro computador. Eu dei o exemplo ali baixando o último episódio do The Last of Us, porém uma restrição que eu encontrei no firmware Tenda para esse tipo de uso é que ele não tem um programa específico que funcione como um alimentador RSS, ou seja, algo que você possa configurar no próprio roteador para que ele busque e baixe sozinho os próximos episódios, por exemplo, do The Last of Us. Você vai precisar utilizar o servidor RSS no seu próprio computador, então o seu computador precisa continuar ligado. Mas uma vez que já tenha sido baixado tudo que você precisa para a rede, aí sim qualquer dispositivo pode acessar aquele HD externo. Testei utilizando a minha impressora antiga, que não é uma impressora que dispõe de Wi-Fi. Coloquei lá o cabo USB nele para verificar se era possível configurar uma impressora online, ou seja, uma impressora que pudesse ser usada por todos da casa, eu podendo mandar um texto ser impresso do meu smartphone direto na impressora de rede, selecionando ali. Para quem gosta de especificações, ele utiliza um processador Broadcom quad-core a 1.7 GHz, ele tem 256 MB de memória RAM, 128 de memória flash.
Em termos de alcance, são 5 antenas de alto desempenho com amplificadores de sinal dedicados e, interessante, a tenda promete 500 metros quadrados de alcance nele. É um número bem exagerado quando a gente compara com outros roteadores domésticos que costumam prometer entre 100 e 200 metros quadrados. A gente sabe também que esse tipo de especificação proposta pelos roteadores é em um ambiente livre de obstáculos e também livre de interferências, então sempre são especificações mentirosas, mas só o fato dela estar maior do que a média chamou minha atenção. O que eu posso dizer para vocês é que eu não tenho como testar nesse tamanho prometido por ele de 500 metros quadrados, mas de todos os roteadores que eu já testei até hoje que passaram aqui pelo canal, esse foi o roteador com o sinal mais forte de todos. E ainda assim, mesmo ele sendo o roteador com o sinal mais forte que eu já testei, caso você ache que ainda está pouco para sua casa ou para o seu apartamento, esse é um roteador que sim, suporta mesh. Porém, eu fiquei um pouco encucado com isso porque no firmware dele, dentre os menus, não existe nenhuma opção de configuração mesh. Quando eu fui pesquisar um pouco melhor, eu vi que a tenda utiliza um tipo de tecnologia mesh que eles consideram bem parecida com aquela que eu demonstrei no Huawei que eu trouxe aqui, que foi emprestado por um inscrito. Ou seja, você vai ligar a base, vai ligar outro roteador igual a esse e ele detecta que existe outro roteador igual na rede e já puxa o mesh automaticamente. É uma configuração automática que eu não tenho outro para mostrar para vocês como funciona e nem para dizer se realmente vai funcionar direito ou não. Eu fico um pouco com o pé atrás com esse tipo de coisa porque eu gosto de ter ainda algum controle sobre a rede. Não sei se isso vai funcionar direito ou não, eu só sei dizer que ele suporta mesh. E para quem não manja muito de processadores, de roteadores, eu considero um bônus enorme poder sair dos requentados e já velhos processadores que a Xiaomi tem utilizado nos roteadores dela, como eu mostrei em um vídeo antigo falando de cada roteador Xiaomi, qual era o processador, qual era o amplificador de sinal, tudo isso. Dá para ver que a Xiaomi tem reutilizado processadores até mais fracos do que ela utilizou em modelos anteriores nos roteadores mais novos. Então é muito legal você ter agora uma disponibilidade de um roteador com um processador forte e de uma marca extremamente forte que é a Broadcom, e também não está utilizando necessariamente um processador MediaTek, que algumas pessoas ainda têm preconceito, e sim, esses roteadores com MediaTek às vezes têm alguns problemas de compatibilidade. Enquanto nos smartphones a Qualcomm é a empresa mais amiga do usuário que quer um produto para longo prazo, porque ela cria e fornece drivers abertos para que os desenvolvedores possam criar ROMs alternativas que você vai utilizar ali por mais muitos anos quando o fabricante não estiver mais oferecendo suporte. Nos roteadores, quem comanda essa parte é justamente a Broadcom. A Broadcom é muito mais amiga dos desenvolvedores, ela tem os drivers proprietários dela, mas abre muito mais drivers para que pessoas possam criar firmwares alternativos. E os firmwares alternativos mais legais estão justamente nos roteadores com Broadcom, que são o DDWRT, Tomato, Gargoyle, o Asus Merlin. Vários roteadores com processadores Broadcom conseguem ter acesso a esses firmwares alternativos, são criados para eles. Eu não achei nenhum firmware alternativo para esse roteador ainda, mas já fique ciente aí de que ele tem muito mais chance de ter firmware alternativo no futuro do que qualquer roteador que utilize um chip da Qualcomm ou da MediaTek. E para a galera que já comprou, já testou alguns roteadores da China, seja Xiaomi, seja Huawei ou alguma outra marca, e tem notebook, iPad, iPhone, enfim, pessoas que têm produtos da Apple, algumas vezes eu ouvi relatos de problemas de conexão especificamente com esses dispositivos. Então a pessoa tinha um smartphone Android, tinha um smartphone da Apple e funcionava bem no Android em geral, mas no Apple ele tinha alguns problemas. Saiba que você pegando um roteador que tenha o chip da Broadcom, você não vai ter nenhum tipo de problema com dispositivos que utilizam iOS, porque a Apple tem parceria justamente com a Broadcom e o chip que está lá controlando todo o acesso Wi-Fi do iPhone, do iPad e de outros é um chip Broadcom. Então, nesse ponto positivíssimo. Se você tem Android com Qualcomm, com MediaTek, não se preocupe que ele também não vai ter problema de compatibilidade. É o chip mais compatível que tem do mercado no momento. Para quem acha que só roteadores top de linha utilizam chips da Qualcomm, a Broadcom ela estava um pouquinho parada aí no assunto Wi-Fi 6, Wi-Fi AX, mas ela já agora lançou processadores
fortes aí para essa tecnologia Wi-Fi 6 e até para o Wi-Fi 7. E existem hoje, se você pesquisar com calma, roteadores top de linha da ASUS, da Netgear, da própria TP-Link e mais outras marcas utilizando processadores Broadcom. É uma marca extremamente confiável, eu tenho certeza que quem é mais antigo na área das redes conhece a tradição. Apesar de eu gostar e procurar e recomendar que vocês procurem roteadores com 512 MB de RAM, esse aqui tem 256 e eu considero 256 hoje um padrão bem tranquilo para uso doméstico e até para uma pequena empresa, não diria uma média, ainda aguenta, porque a função da memória RAM nos roteadores não é suportar múltiplos usuários e não travar ou não reiniciar. Quem garante isso é muito mais o processador. A função da memória RAM nos roteadores é para fazer, por exemplo, aquilo que eu falei que ele não faz, que é ter um servidor RSS rodando sozinho, para que você não precise manter o computador ligado. Como ele não tem essas coisas, os 256 GB de RAM suprem ele muito bem. Ele não vai ter nenhum problema de travamento e nem de reiniciar quando você colocar um monte de usuários. Mas por falar em coisas simultâneas, ele aguenta e faz de forma extremamente fácil a criação de redes sem fio. Muita gente se batia no Xiaomi ou no Huawei para criar uma simples rede de convidados. Era um negócio às vezes problemático. Aqui você consegue criar a rede normal, a quarta rede é que é a de convidado. Em cada rede dessa você tem total controle, você pode separar para cada rede dessa um nome de rede 2.4, um nome de rede 5 GHz ou unificar as duas. Você tem controle de banda para cada uma dessas redes sem fio que você solta também, controle de download, controle de upload. Por ser um roteador Wi-Fi 6, ele tem todas as tecnologias aí que essa geração Wi-Fi tem, como OFDMA, BSS Coloring, o próprio WPA3 para autenticação mais segura. Um ponto que eu achei que ele poderia ser melhor é o MuMIMO, que é o acesso de múltiplos usuários. No caso dele é um 2x2, poderia ser um 3x3 ou 4x4, mas não. Temos aqui só um 2x2, ele tem suporte a 160 MHz. Uma coisa que eu achei fenomenal nesse roteador é que ele resolve um dos problemas mais comuns e a reclamação mais frequente que eu escuto quando o assunto é rede 2.4 e rede 5. Muitos dos problemas na casa das pessoas envolvem isso. Os roteadores, hoje em dia, vários deles, oferecem a opção de unificar o nome dessas duas redes. E aí o roteador, na verdade, está anunciando ao mesmo tempo a 2.4 e a 5. O seu smartphone vai decidir se ele vai utilizar a frequência 2.4 e a 5. Só que isso tem um problema. O seu smartphone, ele não é muito inteligente nesse sentido. Ele vai sempre querer se conectar na rede que tem o sinal mais forte. E quem é a rede que oferece o sinal mais forte? Justamente a 2.4, que é a rede que tem velocidades menores. Então você está o tempo todo conectado com um sinal forte, só que se você faz o speed test, a velocidade contratada muitas vezes não é a que vai bater ali. E aí as pessoas separam as redes 2.4 e 5 e muitas vezes falam: pô, mas eu não queria o inconveniente de saber que eu estou em um lugar com bom sinal para 5 e ter que ir lá e selecionar a rede 5, porque se eu não fizer desse jeito, meu smartphone só quer usar a 2.4. Pois bem, no Tenda W30E, ele tem a opção de deixar o roteador gerenciar isso para você. Então quem manda não é o dispositivo, é o roteador. E como é que você faz isso? Ele tem lá uma opção onde você seleciona, você que diz quantos dBi é o que você considera um bom sinal. Se o smartphone ou qualquer que seja o dispositivo tiver com aquela taxa de sinal, naquela quantidade de dBi que você setou, ele diz: tome aí os 5 GHz. Se o sinal for pior do que isso, ele diz: você não merece 5 GHz. Caia fora que eu vou te dar 2.4. Então isso resolve aquele problema também dos roteadores mais modernos que tem uma opção dizendo assim: forçar conexão 5 GHz. Funciona? Funciona, mas não como a gente queria. O roteador ele fica forçando o tempo todo conexão 5 GHz e às vezes você está lá no banheiro do quarto do fundo e o smartphone está com um traço de sinal 5 GHz batendo 50 megas, quando se ele tivesse trocado para 2.4 com um sinal melhor, ele estaria batendo lá seus 120, 150. O roteador ficou forçando a 5 e gerou esse problema para você. Com esse roteador aqui você não vai ter esse tipo de problema. Olhe numa escalinha, tem na internet, no Google, o que é considerado sinal
ruim, razoável, bom, ótimo e excelente. Você seta lá o que você achar melhor, você testa na sua casa, mas o controle é totalmente seu. Bom, como esse aqui é um roteador empresarial, o firmware é muito mais amplo e mais completo que um firmware tenda típico. E aí, como é algo pensado para a empresa, você pode se beneficiar dos recursos que ele oferece para um controle empresarial na sua casa. Então ele oferece controle por IP, controle por MAC, controle por acesso, controle do tipo portal, onde você pode utilizar a sua conta do Facebook ou criar um login e senha para que a pessoa tenha acesso ao roteador. Como acontece em pousadas, aeroportos, você pode setar como numa LAN house, quanto tempo de acesso aquela pessoa vai ter de internet e ainda assim setando, claro, o controle de banda, quanto de velocidade de internet aquela pessoa vai poder usar ou não. Isso não é um controle parental, ele não tem um menu específico de controle parental, como muitos roteadores aí que dizem fazer isso de forma automática, mas se você tiver um mínimo conhecimento aí sobre as configurações e sobre redes, você consegue fazer filtros muito mais interessantes e muito melhores do que roteadores com controle parental. Você consegue definir tempo de acesso, consegue definir sites visitados, filtros de site, enfim, o controle de acesso da internet do seu filho é muito superior nesse roteador aqui, mas não é de forma automática e simplificada como vários outros roteadores. Aí depende um pouco do seu gosto na hora de comprar um roteador. Para o pessoal que sempre pergunta isso em roteadores, se tem VPN, como é que funciona, ele tem tanto o VPN client quanto o VPN server. Eu não manjo disso, mas eu sei que alguns roteadores e alguns provedores requerem configurações de VPN para que você consiga um acesso limpo, puro dele e não basta só uma configuração de MTU, não basta só uma clonagem de MAC. Nesse aqui você provavelmente vai conseguir acessar o seu provedor sem nenhum problema e talvez configurar um VPN externo também se você preferir. Da mesma forma, o IPv6 está disponível aqui, que é uma tecnologia já bem presente. Alguns provedores já estão oferecendo IPv6, mas eu ainda acho que em todos os roteadores domésticos e mesmo esse aqui que é empresarial, eles não se comparam com as opções que você pode escolher para conseguir o acesso ao IPv6 num OpenWRT da vida. São muito mais opções que você consegue mexer para você ter acesso ao IPv6. Aqui eu ainda acho um pouco restrito, mas está lá. Falando em acesso, como eu falei em IPv6, muitas pessoas têm dispositivos pela casa que exigem uma configuração que, caso seja modificada, ela terá problemas. Um exemplo disso são as câmeras de segurança. É bom você ter uma câmera de segurança com um IP fixo para poder acessar ela. Se for esse o caso, ele consegue fazer reserva de IP de forma muito simples. Você vai ver lá a lista de dispositivos que ele tem conectados no momento, você aperta só um botão e ele já faz a reserva de IP. Então aquele dispositivo ele sempre vai pegar o mesmo IP, não importa que você reinicie o roteador, não importa o que aconteça, aquele IP vai ficar separado para aquele dispositivo. E falando sobre o Load Balance, que é essa tecnologia onde você deixa o roteador assumir e ficar verificando se o link da internet caiu ou não, ele é feito de forma automática. Além disso, a Tenda afirma que o load balance dele não serve só para isso, ela afirma que ele também soma os links e te dá uma velocidade de internet superior. Eu não sei como é que ela faz isso, ou se realmente ela faz isso, porque quando eu coloquei o speed test, ela sempre selecionava um dos dois provedores que eu estava testando aqui, o local da minha cidade e a Vivo Fibra. Só que na hora de fazer o teste, algumas vezes eu percebi que realmente ela batia o link acima do plano contratado do provedor 1 ou do provedor 2. Digamos que eu tivesse 300 em um e 500 no outro. Algumas vezes o provedor de 500 batia 600, mas isso ele sozinho. E algumas vezes quando eu estava usando o Tenda, ele chegava a bater lá os seus 800, que era somado o 300 de um com o 500 do outro. Eu realmente não sei dizer se isso funciona, mas a Tenda está dizendo e não sei como é que ela faz isso. Se você não quiser que o load balance atue dessa forma, você pode fazer o load balance de outra forma, de forma manual. Você vai definir ali se você quer realmente separar as redes, só que utilizando um só roteador. Então você pode dizer para ele, por exemplo, que eu quero que o meu PC e o meu celular e a minha TV utilizem só a internet do provedor 1. Então eu coloco lá no firmware Tenda para que ele todos esses dispositivos com esse MAC usem só a conexão da WAN 1. E os outros que estão lá na rede, eu crio um outro grupo por faixa de IP e digo que todos os outros vão utilizar o outro provedor. Nesse caso, você consegue manejar a internet para que um uso inadequado de alguma das pessoas da casa não afete as outras. Eu posso, por exemplo,
ficar utilizando aqui a internet para fazer os vídeos, assistir minhas coisas e tudo, sabendo que mesmo que a outra pessoa pegue lá no PC dela e utilize o torrent para baixar no talo que ela quiser, não vai ter problema porque não vai estar usando a mesma internet que eu. Mas ao fazer isso você perde o benefício do load balance em relação à queda de internet automática. Porque se cair a internet no provedor 2 e o meu PC estiver configurado para só acessar a WAN 1, ele vai cair a internet e não vai jogar automaticamente para a WAN 2. Bom, o único defeito que eu encontrei nesse roteador que eu considerei assim mais grave foi em relação ao firmware. Eu elogiei tanto o firmware dele, mas o firmware é o grande ponto fraco desse roteador. Não o firmware original dele, mas o firmware que chegou nele. Quando ele chegou, eu mostrei para vocês no vídeo de unboxing que eu botei para buscar atualizações e ele encontrou a atualização e fez a atualização para um firmware de final 0.9. Só que depois que eu fiz esse update, eu percebi que o roteador começou a ter vários problemas. Ele começava a anunciar o nome da rede e desaparecer, anunciava e desaparecia. Então a internet ficava caindo e voltando, caindo e voltando. Outras vezes a internet ficava anunciada, mas o dispositivo não conectava na internet. E aí eu procurava ver, mandava esquecer o nome da rede, botava para conectar de novo, colocava a senha e ele ficava dizendo que a senha estava errada. Tentava acessar o gateway para ver o que estava acontecendo de errado, algumas vezes nem isso eu conseguia, porque ele dizia que a senha de acesso ao roteador também estava errada, me obrigando a apertar o botão de reset e começar a configuração toda de novo. E aí ficou realmente inutilizável o roteador, eu quase que deixei de usar ele e também deixaria de recomendar para vocês. Quando eu entrei em contato com o vendedor, eu informei esse problema para ele e ele me disse, mas por que você fez a atualização? Não é para você fazer. O que realmente não faz nenhum sentido, mas ele também comentou que a versão 0.9 eu não deveria ter encontrado porque ela não existia. Como eu tinha encontrado aquela versão? Ora, eu só fiz o update pelo próprio roteador. E aí eu fui até o site Tenda Oficial da China, que é o que eu recomendo que vocês façam, procurar as versões de firmware já disponibilizadas pela Tenda. E curiosamente a última versão era 0.8. E aí fica a grande pergunta, como é que apareceu a versão 0.9 de forma automática nesse roteador? A teoria que eu tenho é de que o vendedor modificou o firmware desse roteador para ter multidioma, para ter alguma coisa ali que talvez os clientes peçam para ele. Infelizmente, roteadores Tenda tem esse gravíssimo problema, que os vendedores conseguem mexer no firmware dele e fazer outro firmware, não sei, a própria Tenda mexe nisso para aumentar o número de vendas, porque existem consumidores que ficam pedindo, mas eu queria multidioma, não tem multidioma, e isso acaba cagando o firmware do roteador. Uma vez que eu baixei a última versão oficial chinesa do roteador, que é a 0.8, e passei por cima da que tinha lá sido feito o update, pronto, o roteador ficou chuchu beleza, uma maravilha, inclusive aumentou bastante a potência do sinal dele. Provavelmente utilizando drivers corretos, firmware correto. Então é algo que eu recomendo que você faça nos roteadores Tenda, qualquer roteador Tenda que você tenha comprado da China. Se é modelo chinês, usa o firmware chinês, não inventa de ficar utilizando firmware alternativo lá feito por vendedor, porque vai dar problema para você. E por favor, não seja também esse tipo de consumidor que fica pedindo firmware que não existe, sendo que é um roteador chinês que você está comprando na China. Não seja um incentivador das shop-rooms nos roteadores Tenda. Então, feito esse alerta, sim, é um roteador incrível que está com uma janela de disponibilidade de preço, que é que eu sempre tento alertar vocês e trazer produtos com esse tipo de característica e situação, como aconteceu quando o AX3 Pro chinês da Huawei foi lançado por volta dos R$350. Eu avisei, fiz uma análise honesta dizendo que o roteador era bom. Depois ele começou a faltar no mercado, aquela versão chinesa, saía a versão global, que era piorada, a versão russa, várias versões que não eram como a versão chinesa, e o preço dele subiu, até que nesse momento é um pouco difícil você achar a versão chinesa e ela tá cara. Assim também aconteceu com o Redmi X6, ele foi lançado barato, eu recomendei, as pessoas vacilaram em não comprar logo, ele começou a subir o preço quando viram que era um roteador muito bom, até que ele saiu de linha. Hoje em dia você não encontra mais, a não ser usado e num valor caro. Então eu acho que a janela do Tenda W30E ainda está aberta. Roteador muito bom, com preço também
que eu considero competitivo em relação aos Redmi, por exemplo, a X5400 e a X3000 e alguns outros modelos vendidos no Brasil. A dúvida que eu acho que podem ter, que é em relação ao Redmi AX5400 versão gamer, que é aquela que tem também o load balance, ele só tem uma porta WAN extra, esse aqui tem 3. É algo para você ver. Se você só precisa de um provedor extra, tranquilo, que a maioria das pessoas só precisa disso. Além disso, o Redmi também ele tem uma porta, uma das portas WAN dele é 2.5. Então se você tem um link que é acima de 1 GB de internet, talvez ele compense para você, mas o preço dele tá praticamente R$200 acima, quando não um pouco mais do que isso. Se for esse o caso, se você tiver internet até 1 GB, aí eu acho que o Tenda é mais interessante, sendo que o Tenda não tem problemas de firmware. O firmware é muito mais estável, muito mais fácil de mexer, tem muito mais opções do que o firmware da Xiaomi. Para quem tem smartphone e tem a dúvida sobre o app, eu não achei o app do Tenda para esse modelo específico bom. Na verdade, eu achei extremamente ruim e eu não recomendo que você use. É melhor você utilizar o roteador na configuração por gateway normal. Acesse o gateway dele no smartphone, que ele vai deixar você usar numa boa. Não é como os Xiaomi e o Huawei que ficam forçando você a utilizar um app que é cagado. Tá bom? Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa o like. Se for comprar, o link fica sempre na descrição. É utilizando esse link, que é de afiliado, que você me ajuda a juntar uma graninha para eu poder fazer essas experiências malucas e trazer modelos como esse, que podem ser um achado ou podem ser uma grande roubada. Não tem como a gente saber, mas tendo um cashzinho extra, a gente faz essas loucuras para beneficiar, claro, vocês. Um abração. Tchau, tchau.